Fala, coleguinha, eu sou o professor Toninho, professor de Física, e vamos para mais uma aulinha aí do tema mudanças de fase e calor latente. Então, nosso exercício, vamos lá. Um lago tem uma camada superficial de gelo com espessura de 4 centímetros a uma temperatura de menos 16 graus Celsius. Determine em quanto tempo o lago irá descongelar, sabendo que a potência média por unidade de área da radiação solar incidente sobre a superfície da Terra é 320 watts por metro quadrado. Dados: calor específico da água 1 caloria por grama Celsius, calor latente de ebulição da água 540 calorias por grama, calor específico do gelo 0,50 calorias por grama Celsius, calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama e a densidade do gelo 1 grama por centímetros cúbicos e 1 caloria aproximadamente 4 joule. Pessoal, dando uma analisada aí no enunciado, a gente já nota que tem informações aí a mais, como por exemplo o calor latente de ebulição da água, a gente não vai utilizar. Mas vamos lá. Retirando as informações aí do nosso enunciado, a espessura do gelo, 4 centímetros. Então vamos lá, retirando as informações, a espessura do gelo, 4 centímetros. Temperatura inicial, menos 16 graus Celsius. Eu quero saber em quanto tempo, nosso ΔT, o tempo a gente está representando com esse ΔT' aí. Vou colocar a observaçãozinha aqui, ΔT' significa tempo. Aqui é só para a gente não haver confusão com o ΔT, que significa variação de temperatura. O que mais que a gente tem aqui? A potência o exercício forneceu. Potência igual a 320 watts por metro quadrado. Quando a gente fala em potência igual a 320 watts por metro quadrado, 320 watts é a mesma coisa que 320 joule por segundo, no caso por metro quadrado. Aí ele forneceu o calor específico, vamos subir um pouquinho aqui agora, o calor específico da água, calor específico, vou chamar de CA, calor específico da água, 1 cal por grama Celsius. Calor latente de ebulição da água a gente não vai utilizar. Calor específico do gelo, Czinho do gelo, 0,50 calorias por grama Celsius. Calor latente de fusão do gelo, esse a gente vai utilizar. A gente representa pelo L, 80 calorias por grama, e a densidade do gelo, 1 grama por centímetro cúbico. E ele também forneceu que 1 cal, 1 caloria, aproximadamente 4 joule. Tá aí. Vamos lá. O que o exercício quer? Ele quer o tempo. Determine em quanto tempo o lago irá descongelar. Então vamos lá, vamos começar a pensar nas formulazinhas aí. Determine em quanto tempo o lago irá descongelar. O exercício forneceu a potência de 320 watts por metro quadrado. Então a gente vai considerar um pedaço de gelo aí de 1 metro
metro quadrado, tá? Fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, mais uma vez, ó, como o exercício forneceu a potência 320 watts, 320 joule por segundo por metro quadrado. Então, a gente vai trabalhar com um pedaço de gelo de 1 metro quadrado e espessura de 4 centímetros. Vamos abrir a formulazinha então da potência. Olha só, potência. Potência é igual a Q, a quantidade de calor fornecida, em um determinado intervalo de tempo aí, ΔT. A potência a gente tem, o Q a gente ainda não tem, e o ΔT é o que o exercício pediu para a gente. O tempo necessário para descongelar. Este Q, a gente tem o Q igual a M vezes C vezes o ΔT. Aqui, pessoal, o nosso Q, eu vou chamar isso aqui de Q1. Por que Q1? Aqui nós vamos ter um Q1 e um Q2. E o nosso Q será a soma desses dois, do Q1 e do Q2. Vamos lá, vou colocar aqui para baixo o Q1 e o Q2. Q1 mais o Q2, ó, o Q, ele será igual à soma do Q1 mais o Q2. Vamos voltar lá. O que vem a ser este Q1? O Q1 é a quantidade de calor que eu vou ter que fornecer para a minha massa de gelo, com calor específico 0,50, para que ele atinja a temperatura de 0 graus Celsius. O gelo, para começar a derreter, seu processo de fusão, ele tem que chegar até a temperatura de 0 graus Celsius. Então, a gente vai fornecer calor para fazer com que esse gelo atinja a temperatura de 0 graus Celsius. Depois o nosso Q2. O nosso Q2, a gente utiliza o calor latente. Q2 será igual a M vezes o L. O que vem a ser esse calor latente? Quando a gente fala aqui neste Q2, aqui foi fornecido calor para que essa massa de gelo atingisse a temperatura de 0 graus Celsius. Quando ele atinge a temperatura de 0 graus Celsius, o calor que eu continuar fornecendo para essa massa de gelo, ele irá absorver não para aumentar a sua temperatura, e sim para trocar de fase. Ou seja, todo o calor absorvido agora aqui vai fazer com que essa massa de gelo passe do estado sólido para o estado líquido. Então, vai fazer com que a nossa água, que está no estado sólido, passe para o estado líquido. Então, todo o calor fornecido depois que essa massa de gelo atingiu a temperatura de 0 graus Celsius, será absorvida para que haja aí mudança de fase do estado sólido para o estado líquido. Então, vamos lá. Substituindo então agora os valores, ó, Q1 será igual a massa a gente ainda não tem. Então vamos pensar o que é que nós vamos fazer. A massa a gente ainda não tem, mas a gente tem a espessura do gelo. A gente vai trabalhar com 1 metro quadrado de gelo. E o exercício forneceu para a gente a densidade. Então, vamos abrir a formulazinha da densidade. Vocês estão vendo? Ó, é este o processo. A gente vai analisando o que a gente tem e vai abrindo as formulazinhas de acordo com a necessidade. Então, a densidade. Ó. Densidade é igual a massa sobre o volume. O volume a gente também não tem.
Mas o volume a gente sabe que será igual a lado vezes o lado vezes a espessura. Então, volume, lado vezes a espessura. Então, vamos substituir os valores agora. Aqui, o volume, o nosso A, a gente vai trabalhar com 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado, 100 vezes 100. E a espessura que vale 4. Ó, lembrando, senhores, 1 metro equivale a 100 centímetros. Como nós estamos trabalhando com 1 metro quadrado de gelo com espessura de 4 centímetros, 100 vezes 100 vezes 4. Então, o volume aí será de 40 mil centímetros cúbicos. Aqui a gente converteu para centímetros por causa da nossa densidade, que está em... Olha lá, vamos voltar só para o coleguinha entender. A densidade 1 grama por centímetros cúbicos. Então, o volume lá na densidade está em centímetros cúbicos, a gente deixou aqui em centímetros cúbicos. Então, a densidade vale 1, a massa a gente não tem, e o volume a gente encontrou 40 mil. A gente joga 1 aqui, multiplicando. Deixa eu arrumar aqui. Multiplicando isso aqui cruzado, a massa será igual a 40 mil gramas. Vamos lá para o nosso exercício agora. Então, a massa, 40 mil, vezes o calor específico do gelo. O calor específico do gelo, 0,50 calorias por grama Celsius, vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura, ΔT, será igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o nosso ΔT será igual à temperatura final. Eu quero levar essa massa de gelo até 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que será de menos 16. Então, a variação de temperatura será igual a 16 graus Celsius. Então, aqui ficou 16. Então, o nosso Q1 será igual a 40 mil vezes meio vezes 16. Deixa eu fazer a continha aqui. 40 mil vezes meio vezes 16. 320 mil calorias. 320 mil calorias. Tá aí o valor do Q1. Então, olha só, pessoal. Caro coleguinha, nós vamos ter que fornecer 320 mil calorias para fazer com que essa massa de gelo saia de menos 16 graus Celsius e atinja a temperatura de 0 graus Celsius. Agora, nós vamos encontrar o valor do Q2. O nosso Q2 vai ser igual aqui a massa 40 mil vezes o calor latente. O calor latente, 80 calorias por grama. Então, o Q2 será igual a 40 mil vezes 80, 3.200.000 calorias. 3.200.000 calorias. Tá aí.
Então, vamos lá. Assim que o gelo atingir a temperatura de 0 graus Celsius, eu vou fornecer 3.200.000 calorias para fazer com que essa massa de gelo a 0 graus Celsius passe para o estado líquido. Tá aí. A potência. A potência o exercício forneceu em joule por segundo. Então, após realizar a soma do Q1 com o Q2, que está aqui, a gente vai ter que converter isso aí para joule. Então, olha só. Então, o nosso Q será igual a 320.000 mais o nosso Q2, 3.200.000 calorias. 3.200.000 calorias. Então, nosso Q será igual a mais 3.520.000 calorias. 3.520.000 calorias. Aqui a gente não vai poder trabalhar em calorias, vai ter que converter para joule. Então, isso aqui, voltando lá, o nosso exercício forneceu que 1 caloria corresponde a 4 joules, então basta multiplicar a quantidade de caloria por 4, que nós vamos ter a quantidade de calor em joule. Então, vamos lá. 3.520.000 vezes 4, nós vamos ter 14.080.000 joule. 14.080.000 joule. Está aí a quantidade de calor, quantidade de energia necessária para fazer com que essa massa de gelo aí derreta. Vamos lá, vamos voltar para a formulazinha da potência agora. A potência o exercício forneceu 320 watts, que é a mesma coisa que 320 joule por segundo. Está aqui 320. O que a gente encontrou ali que vale 14.080.000 dividido por ΔT. Aqui a gente joga 1. Deixa eu dar uma arrumadinha ali. Multiplicando isso aqui cruzado, 320 ΔT será igual a 14.080.000. Então, nosso ΔT, 14.080.000 dividido por 320, ΔT', né? O nosso ΔT' será igual a, dividido por 320, 44.000 segundos. Tá aí. Portanto, serão necessários aí 44.000 segundos para fazer com que essa massa de gelo passe para o estado líquido. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha o que significa 44.000 segundos. Pessoal, olha só, quando a gente fala em 44.000 segundos, 44.000 segundos. Deixa eu só dar uma arrumadinha. Quando a gente fala em 44.000 segundos, vou converter isso aí para horas. Uma hora possui 3.600 segundos. Então, eu divido aqui por 3.600 segundos.
Então, 44.000 dividido por 3.600, 12,22. Então, 12,22 horas. O que é que isso quer dizer? Vamos lá? Então, aqui, ó, a parte inteira, 12 horas. Se eu subtrair 12, vai sobrar 0,22. Então, 0,22. 0,22. Uma hora possui 60 minutos. Então, eu vou multiplicar por 60. Isso vai ser igual a menos 12 vezes 60, 13,33 minutos. 13,33 minutos. Então, aqui a gente tem 13 minutos. Aí eu subtraio 13 e fico com 0,33 de minutos. 0,33 de minutos. Cada minuto possui 60 segundos. Nós vamos ter aqui, ó, 20 segundos. Então, serão necessários aí, ó, 12 horas, 13 minutos e 20 segundos. Tá aí, tá resolvido. É isso que quer dizer esses 44.000 segundos. 12 horas, 13 minutos e 20 segundos. Aproximadamente, na verdade, né? Já que o Joule foi arredondado para 4. A gente sabe que ele vale 4,18, 4,2. Ele foi arredondado para 4. Tá aí, senhores. Um exercício um pouco mais trabalhoso, um pouco mais extenso, mas está resolvido. Então, serão necessários aí 44.000 segundos para fazer com que 1 metro quadrado aí de gelo, 1 metro quadrado aí de gelo de espessura 4 centímetros, passe do seu estado sólido para o estado líquido. Tá aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha. Obrigado e até a nossa próxima aulinha.